Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rick Bossoni, mais um vídeo no canal. O tema de hoje é uma dúvida do nosso inscrito aqui, tá? Vou puxar aqui na tela, é do senhor aqui chamado Junduí Silva Silva. Ele fala assim, ó, é uma dúvida que todo mundo tá na bolsa hoje, né? Investir em fundos imobiliários ou ações? E é uma dúvida muito interessante, porque são duas classes de ativos, os quais estão dentro da renda variável, né? Só que um mais focado no caso, que é ações em empresas em si, né, e o outro focado no setor imobiliário. Tá? Então, por mais que sejam segmentos diferentes, só que ambos estão no setor de renda variável. Todos são influenciados pela taxa de juros, inflação, etc. Então, vamos aqui falar o que eu acho, né? E principalmente, o que eu faço na minha carteira e observando já no decorrer de 6, 7 anos está dando certo, tá? Eu vou mostrar aqui o gráfico do Ibovespa para vocês e também do IFIX. E de cara você percebe que vale mais a pena investir em ações. Mas eu vou explicar depois porque que vale a pena ter meio a meio, principalmente para reduzir a sua volatilidade, o seu risco. Isso é muito importante. O investidor só quer ganhar, 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 mas na hora que de uma queda forte, quem tem fundo imobiliário consegue se proteger, porque cai menos. E todo mês também tem aquela renda passiva que ajuda no complemento do aporte mensal, certo? Então vamos aqui já para a tela para mostrar para vocês aqui o IFIX e o Ibovespa, certo? Ó, aqui na tela, ó, vamos pegar aqui o IFIX, certo? O IFIX, lá de 2013 até 2016, o que aconteceu com os juros no Brasil? Subiu muito. Esse quadrado aqui, ó, deixa eu dar um zoom aqui. Subiu muito aqui, ó. Tá vendo aqui? Depois, basicamente, no ápice da crise da Dilma, 2016, em fevereiro ali, o que aconteceu? Os juros começou a cair. Porque ela foi impeachmentada, entrou o Temer, aí teve outra política fiscal e o que aconteceu com o IFIX? Subiu 130%, 140%, mais ou menos. Já o Ibovespa, a mesma coisa. No ápice aqui, ó, você pega aqui, ó, vamos colocar um quadrado aqui, ó, começou a cair lá em 2010 e caiu até 2016 aqui, no ápice da crise da Dilma, mesma coisa, ó, e depois subiu, deixa eu botar aqui, depois subiu até meio do ano de 2021, 230%, 240%, 230%. Ou seja, de cara, você identifica o que aqui? Que o Ibovespa, que são o índice de ações, cresceu muito mais do que o IFIX. Então, você que me perguntou, eu poderia falar assim, vale a pena investir só em ações. Só que não é muito simples assim, pessoal. Tá? Dá muito bem falar só isso e acabar o vídeo por aqui. Mas não é bem assim. O investidor de longo prazo, tem uma teoria do Markowitz que ele fala que o investidor de longo prazo precisa ter a melhor rentabilidade com o menor risco. Então, seria interessante você ter uma carteira 50-50, já vou mostrar o exemplo aqui, tá? Sendo que o IFIX tem uma volatilidade metade do Ibovespa. Aqui no site do investing.com.br, vou mostrar para você já aqui, um minutinho só. Esse site aqui, ó, ele mostra, ó, por exemplo, a variação em um ano do Ibovespa, ó, 5%. A variação de um ano do IFIX, 2,98%. É basicamente metade, pessoal. Então, você tem que ter uma carteira diversificada entre ações e fundos imobiliários para você conseguir a maior rentabilidade com o menor risco. Porque é muito legal você investir só no Ibovespa, né, nas ações listadas no Ibovespa. Só que, e quando cai, você vai aguentar a questão da volatilidade? Uma pessoa que está começando é muito difícil. Talvez uma pessoa de 10, 15 anos de investimento consiga. Mas para quem tem 2, 3, 4, 5 anos, você vai conseguir? Porque é no momento que cai que você tem que comprar mais. Já você tendo fundo imobiliário, você consegue mitigar esse risco, certo? Então, lembra disso. O Ibovespa vale mais a pena que investir em FIIs? Sim, vale. Porém, tem mais volatilidade. Eu vou fazer aqui umas precificações de ativos para você entender essa volatilidade e o potencial de cada ativo. Então, vamos lá na primeira planilha que eu fiz aqui para vocês. A primeira planilha, pessoal, eu usei o modelo de Gordon. Esse modelo aqui, de dividendo descontado, não é interessante para usar para empresas de crescimento, tá? Principalmente, eu vou dar um exemplo aqui da Loja Quero, tipo VEG, essas empresas que são alto crescimento e pouco dividendo. Por quê? Porque esse modelo é para aquela empresa que está mais estável de crescimento, ou seja, o crescimento cresce bem pouquinho ali, ou é muito previsível e paga bastante dividendo. O modelo ideal para você precificar empresas as quais tem um forte crescimento seria o modelo de fluxo contado. Só que eu não vou entrar aqui para vocês porque é muito complexo, a ideia não é essa. A ideia aqui que é pegar esse quadradinho aqui, ó, esses quatro aqui, ó, esses quatro quadradinhos aqui, ó. O que é? Taxa livre de risco. O que seria a taxa livre de risco? Vamos olhar aqui. Seria o título público federal de 2029. Aqui, ó, de 2,81. Ou seja, é aquele título ao qual que toda pessoa, na hora de investir, vai olhar para aquele título. Por quê? Porque é o investimento mais seguro do Brasil. Então, você vai comprar um imóvel,
antes você vai olhar qual que é a taxa livre de risco, que seria essa aqui. Por isso que quando o juros sobe muito, os ativos caem, porque as pessoas estão reprecificando a questão do quê? Da rentabilidade. Então, esse aqui é um fator muito importante para a sua análise de risco, certo? E para a precificação também. Então, taxa livre de risco, como eu falei, 12,81. Taxa de risco é o prêmio acima da taxa livre de risco. Aqui eu botei 5,5. Ou seja, quanto que você topa ganhar acima da taxa livre de risco? Acima de título público federal. Um exemplo disso. 5,5. Esse cálculo CAPM seria para calcular aqui o modelo de Gordon e o beta do ativo, no caso da lógica quero é 1,61. O que é beta, pessoal? Se o Ibovespa sobe 1%, a lógica quero vai subir 1,61%. Se o Ibovespa cai 1%, ela vai cair 1,61%, sempre na mesma direção. Beleza? Onde que eu pego o beta? Você joga aqui no Google investing.com.br, coloca a ação que você quer e aqui vai aparecer aqui o beta aqui embaixo, 1,61, tá? Aproximadamente. E aí você joga aqui nessa planilha que eu fiz para vocês. Por que eu fiz essa planilha, pessoal? Para pegar o preço aqui, ó. O preço hoje, então, em tese, um crescimento de 35% em 4 anos, depois 25%, porque lembra, é empresa de crescimento. Tá? Eu estou estimando mais ou menos aqui, empresa de crescimento. Hoje valeria em torno de 5,63 centavos. Se você botar um crescimento menor aqui, um crescimento aqui de 15, ela cai para 3,08. A lógica que era hoje está sendo negociada, o valor está 4,23 aqui. Está um pouco acima do valor que eu precifiquei aqui, mas se você coloca aqui 35% e 20%, ó, já chega mais ou menos igual. Então você vai ter que mexer aqui para verificar como que o mercado está precificando essa empresa. E também fiz a Taesa também, ó, mesma coisa. Taxa livre de risco, taxa de risco, CAPM, beta, dividendo atual e o valor da ação que te custar hoje, crescimento bem modesto aqui, ó, um pouquinho, 1% acima da inflação só, a ação deveria valer hoje R$ 39,51. E a Taesa está valendo hoje, quanto? Está valendo R$ 34,00. Tá? E também fiz outro modelo aqui de fundo imobiliário, que seria o HGLG11. Eu fiz um vídeo semana passada explicando sobre isso. Ou seja, o PCA hoje está 6,36, por isso que a ação hoje, no caso, a cota está bem pressionada. Ó. Essa linha aqui, ó, e o PCA está 6,36, o PCA mais que eu falo, né, que é a NTNB. Então, logo, o preço está 1,63. Fundo imobiliário, o pessoal precifica com a NTNB, tá, pessoal? Precifica um pouco diferente. Já lá o modelo de Gordon especifica pelo pré-fixado. Então, presta atenção aqui em mim. Hoje a aula é um pouco densa, tá? Vai demorar um pouquinho porque não tem como explicar uma coisa em 10 minutinhos. Na verdade, tem como explicar em 3 minutos. Só falar que o Bovespa vale mais a pena. Mas eu gosto de explicar aqui o meu posicionamento e explicar aqui a matemática e também os argumentos que eu vou trazer para vocês. Tá bem explicadinho. Só que se esse valor cair para 4,5, que é a média no mercado, a ação vai para R$240, mais ou menos. 245 aqui, ó. Por que vai para 245? Porque o prêmio de risco que o HGLG trada é 3% acima do IPCA+. Ou seja, se o IPCA+, cai para 4,5 e o IPCA+, hoje está em 6 pontos quebrado, inclusive vamos ver aqui, que eu nem verifiquei se está realmente isso aqui, ó, vamos ver. Aqui, ó, caiu um pouquinho já, ó, caiu para 6,21. Já caiu, a última vez que eu fiz essa precificação estava 6,36, então 6,21. Tá, 4,10, ou seja, olha só como está bem descontada essa cotação aqui do HGLG. Voltando para 4,5, olha só, a ação vai para R$245. Aqui tem um crescimento de quantos por cento? 1,63. De 50%. Tá? Mas por que eu falei do HGLG aqui do fundos imobiliários? Porque ambas a classe do ativo, seja ações ou fundos imobiliários, quando os juros caem, acontece isso aqui que aconteceu com o HGLG. Ó. Foi para R$245. Vamos precificar aqui a Taesa que eu estava falando aqui agora. Ó. Se essa taxa livre de risco cai para 7,5, que é a média no mercado, ó, para onde que vai a cotação? R$88. E dobra, pessoal. Quer ver? A Taesa aqui, ó, para você ter uma noção, ó, cadê a Taesa aqui, ó? Olha só quantos que valia 2015. 2015, no auge da crise, 2016, ó, a ação valia, aqui, ó, a ação valia R$16,70. Depois que os juros começou a cair, a ação foi para quanto? Ó? Foi para 44. Ou seja, 44 dividido por 16 é mais de quantos por cento? Ó, menos 1 é 175% de alta, pessoal. Isso acontece com a Taesa, quando os juros voltam a cair. Tá? Então, eu só mudei a taxa livre de risco aqui. Ó, saiu de 12,81, que está hoje, e veio para 7,50, que é a média no mercado. Olha para quanto foi a cotação. Saiu de 40 e foi para 87. Isso acontece, pessoal. A lógica que eu quero é idem. Ó. Se a taxa livre de risco cai para 7,5, olha para quanto vai a ação. E o crescimento aqui
vai para 40%, que pode acontecer, porque os juros caiu, ela vai ter menos juros a pagar porque ela tem dívida, e as pessoas vão consumir mais porque o juros caiu bastante, e o crescimento vai ser maior, o mercado precifica o crescimento maior. Olha para quanto que vai a ação, 11,44. E o beta cai um pouquinho, o beta cai um pouquinho porque a ação ficou um pouco melhor, cai para 1,40, ó. 13 reais, quase 14 reais, ou seja, sai de 4,50, quantos que estava antes aqui? Deixa eu ver aqui. 4,97, né? Ó, sai de 4,97, 13,13, você divide por 4,97. É um aumento de 280%, ó, menos 1 aqui, ó. Sendo quase 180% de crescimento. Entendeu? Isso estou falando, colocando um beta um pouquinho menor e precificando esse crescimento aqui, ó. É um crescimento alto? É um crescimento alto. Mas, peso de crescimento, tem isso aqui. A receita vai crescendo 30%, 40% ao ano. Claro que não é por muito tempo, mas acontece. O mercado precifica isso. Então, esse tipo de precificação é interessante fazer? Para você ver que quando os juros cair, pessoal, né, tudo vai se valorizar. Tudo, qualquer coisa. Seja ações ou fundos imobiliários. Aqui eu dei 2 exemplos. Da Lojas Quero-Quero, você pode disparar. Tá? Isso aqui não é recomendação de compra nem de venda, pessoal. O risco da Lojas Quero-Quero é muito grande, tá? O risco é enorme, gigante. Depois, pessoal, se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer um vídeo explicando como que eu utilizo a técnica para investir small caps, tá? Para você conseguir diluir um pouco do seu risco. A Thaís é outro exemplo que eu falei para vocês, que quando os juros cair vai para 80 e poucos reais. E o HGLG também já precifiquei. Se os juros cair para 4,5, IPCA mais 4,5, vai para 245 reais. Se o IPCA cair para aqui para 2,50, a euforia dos juros baixos, olha para quantos que vai ser ativo aqui, ó. 330, né? Vai ficar a média que é 3% aqui de prêmio de risco. Ou seja, vai dobrar. Então, esse cálculo aqui do Ibovespa aqui, esse estudo que nós fizemos aqui agora, olhando só o gráfico, né? De Ibovespa mais de 240% e FIX mais de 130%, isso vai acontecer. Tá? Então, qual que vale mais a pena? Olhando o gráfico, o Ibovespa. Olhando a precificação, continua sendo o Ibovespa. Mas por que eu falei que interessante é ter 50% em cada um? Vamos olhar aqui agora. Tá? Esse estudo aqui que eu vou mostrar para vocês, pessoal, é um estudo que eu fiz bem basiquinho, tá? Só para você entender que você vai ter uma rentabilidade legal, porém o seu risco vai cair muito você investindo em fundos imobiliários também. Porque quando você investe em fundos imobiliários, ele tem uma volatilidade metade do Ibovespa. Além disso, está investindo em imóveis. E o mercado precifica o imóvel de uma forma diferente. Não tem aquela queda brusca de rendimento ou de receita. É mais constante o fluxo de caixa futuro. Então, o mercado tende a dar um desconto menor. Entendeu? Então, por isso que é importante investir nos dois na classe de ativos, seja ações e fundos imobiliários. Então, vamos entrar aqui na planilha para vocês entenderem isso. Ó, a planilha aqui, resumo final aqui. Ó. O que eu fiz? Se você investir só em fundos imobiliários, em 2022 agora, e os juros caindo, simulando aquela alta que teve lá em 2015 e 2016, ó. Saiu aqui 2016 para 2022, 2020, 130 e poucos por cento de crescimento. Ou seja, eu estou simulando que 2016 é o equivalente a 2022. E essa alta aqui de mais de 100% seria 2024, ou seja, 2, 3 anos depois, tá? Esse é o crescimento que eu estou simulando aqui para vocês. Você teria um crescimento aqui de 100 mil reais investido só em FIIs, ia para 245 mil reais, certo? Em 2, 3 anos basicamente. Aqui em ações, só investir em ações, 100 mil reais vai virar 320 mil reais. Por quê? Essa mesma simulação aqui do Ibovespa, ó. 2016 até a alta que teve aqui, que foi até meio do ano 2021, foi 230% de alta, certo? Esse crescimento aqui eu estou precificando para o futuro agora, que os juros vai cair, ou seja, um crescimento de 220%. Ou seja, que quer dizer o quê? Que 100 mil vai virar 320 mil, certo? Só que você repara que é bem gritante a diferença aqui, ó. É uma diferença aqui basicamente, 320 menos 245, é 75 mil reais de diferença. Mas por que é ideal investir 50% em cada, pessoal? 50 mil reais em FIIs e 50 mil reais em ações. Por causa desse dado aqui, ó. Também no investe.com.br, ó. Variação em um ano do Ibovespa, 5%. Ou seja, da mínima à máxima, em um ano, 5%. Aqui do IFIX, 2,98%. Você repara que, basicamente, o IFIX é metade da volatilidade do Ibovespa. E olha só que interessante aqui, eu jogando aqui na planilha, ó. 50 mil em FIIs, 50 mil em ações. No final, você vai ter 122.500 reais em FIIs e em ações você vai ter 160 mil. Somando os dois, vai dar 282 mil reais. Ou seja, pessoal, se você investir nessas duas classes de ativos,
você estará ganhando se tivesse investido somente em FIIs, porém você vai perder se tivesse investido só em ações. Mas olha só que interessante, presta atenção aqui em mim agora. Ó. A sua volatilidade em tese vai cair 50%. Em tese, tá, pessoal? Claro que a conta não é bem isso. Você tem que colocar na planilha e fazer outras contas aqui. Mas, grosso modo, vai cair em torno de 50% de sua volatilidade. Por quê? Por causa que você vai investir em fundo imobiliário. E fundo imobiliário tem metade da volatilidade das ações. Só que o seu crescimento em patrimônio não vai perder tanto relacionado só a ações. Olha só, volta aqui para a planilha aqui, ó. Se você tivesse só investido em ações, você teria 320 mil reais, certo? Considerando a alta que tivemos nos últimos anos, né? Lembra, pessoal, é simulação passada e prospectando o futuro. Não sei o que vai acontecer isso. Pode acontecer mais, pode acontecer menos. Mas em algum momento vai acontecer. Então, você tá perdendo para as ações, mas está perdendo quanto? Ó, você está perdendo em tese 320 mil menos 282, está perdendo 38 mil reais. Só que, e você está ganhando, se você tivesse investido só em FIIs, você está ganhando de quantos por cento? De quantos mil diferença? Menos 37 mil. Ou seja, você está reduzindo a sua volatilidade 50%, só que você está perdendo aqui, vamos ver quanto você está perdendo, né? Só que você está perdendo em torno de 12%, pessoal, em tese, né? Porque você está perdendo. Por que essa conta aqui deu 11,8, né? Ou seja, redonda para 12%. Porque o seu crescimento, se for só em ações, seria para 320 mil. Só que o seu crescimento ficou em 282 mil reais. Quer dizer o quê? Que você perdeu 42 mil de 320, ou seja, 42 mil dividido por 320 vai dar em torno de 13%. Ou seja, vai dar entre 12% e 13% que você deixou de ganhar se você tivesse investido só em ações. Porém, pessoal, a sua volatilidade vai cair próximo de 50%. Então, vale a pena você trocar. Presta atenção agora, foca aqui em mim. Vale a pena trocar 12, 13, até 15% de crescimento. Você deixa de ganhar esses 15% de crescimento. Só que você reduz sua volatilidade de 50%, ou bota aí 30%, 40%. Não está bem feita a conta lá da volatilidade, mas bota aí 40% mais ou menos. Vamos dar um desconto aí. Pensando bem, acho que é melhor fazer a conta aqui rapidinho da volatilidade. Volta aqui para a tela, pessoal, rapidinho aqui. Ó, eu falei sim que é 50% a menos de volatilidade fixa relacionada às ações, né? Ibovespa. Então faz de conta que você, como eu falei, dividiu a carteira 50% a 50%, né? Então, se é 50% a menos de volatilidade, então 0,50 sobre 0,50 é 25%. Em tese, pessoal, então sua volatilidade em tese vai cair 25% aproximadamente, entendeu? Porque você vai investir 50% em ações, 50% em fundos imobiliários. Como 50% a volatilidade é menos do IFIX, então você pode aplicar 50% sobre os outros 50% da carteira. Tá? Então vai cair em tese, mais ou menos a conta aí, 25%, tá? 25% a menos de volatilidade. Então a pergunta é, volta aqui para mim, vale a pena você ganhar a menos assim em torno de 15% do seu patrimônio, ou seja, você vai perder 15% de patrimônio, só que você vai conseguir reduzir a sua volatilidade em 25% aproximadamente, pode ser um pouquinho menos ainda, vale a pena? Na minha opinião, vale. Era essa ideia que eu quero passar para vocês. Então, respondendo a pergunta do rapaz lá, qual que investir? Ações ou fundos imobiliários? Os dois, tá? Para você reduzir sua volatilidade e ter uma boa rentabilidade. Quer ser mais arrojado? Quer dobrar seu patrimônio muito mais que dobrar? Só ações. Então, depende do seu perfil. O meu perfil é um perfil mais conservador, então eu prefiro reduzir minha volatilidade e também ganhar, consequentemente, eu vou ganhar um pouco menos, mas não tem problema. A ideia é que é longo prazo. Investimento em ações e fundos imobiliários é uma maratona. Então, tipo, não adianta você dar uma corrida de 100 metros e cansar. Você tem que todo momento ali constantemente investindo, tendo uma rentabilidade mediana que vai te levar ao seu objetivo final, entendeu? Então, a consistência vale muito mais do que a euforia, tá? O que adianta o cara ganhar 500% de uma ação e parar de investir, sacar o dinheiro lá e parar de investir e botar em renda fixa? O cara não vai ter consistência em 30 anos. A ideia aqui é ter consistência durante 20, 30, 40 anos, tranquilo? Então, pessoal, basicamente era esse o tema de hoje. Lembrando, os dados aqui, pessoal, não é 100% correto, tá? Não é 100% aquela conta certinha, absolutamente correta, que não tem erro nenhum. Aqui é mais ou menos, tá, pessoal? Não é aquele estudo, assim, científico, matemático de universidade, tá? Eu quis trazer para vocês de uma forma mais simples, para vocês entenderem, uma pessoa leiga. Qual que é a ideia aqui? Entendeu? Então, qualquer um vai conseguir entender que você investindo nos dois ativos, você vai conseguir reduzir sua volatilidade, contrapartida você vai ganhar menos. Essa é a ideia do vídeo, tranquilo? Muito obrigado pela sua atenção, pessoal. Bons investimentos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.